senhores vereadores, senhoras e senhores, queridos estudantes presentes, Alice Coelho, Luiz Knupp, Leandra Schmidt, Bianca Rangel, Cauê Ferreira, Helena Singer, Ana Clara Vieira, Manuela Sepúlveda Novaes, Roger Martins, Lucas Longo, Pedro Langer, Júlia Drux, Ludmila Carvalho e também meu abraço ao Bruno Nogueira, que não pôde estar aqui, que está trabalhando e que é um grande entusiasta, além de todos os outros jovens que aqui não puderam estar, que estão até acompanhando ao vivo também, pela TV Câmara, e aqueles que vão acompanhar posteriormente. Esse projeto é uma grande homenagem a vocês. Senhores vereadores, eu imagino que seja o primeiro projeto de lei desse alcance no Brasil. Pelas informações de que disponho, não existe matéria como essa em casas legislativas, em âmbito municipal, em âmbito estadual e em âmbito nacional. A Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, como tudo leva a crer, inaugura de modo inédito esse projeto de lei que foi compilado todo novo. Isso aqui foi compilado conjuntamente. Eu submeti o texto aos jovens para que pudessem analisar. E o que é esse simulado? Os colégios particulares, como o Dores, o Anchieta, o Miosotti, o Cefet agora também está para participar, entre outras unidades escolares, realizam o simulado, que é algo sensacional. Quem já teve oportunidade de testemunhar o trabalho que essa juventude faz de debate, o nível da oratória dos mesmos, a preparação que os mesmos procuram realizar, o quanto estudam para representarem países, mesmo que pensem diferente da ideia política daquele país. Esses jovens têm que trabalhar a linha argumentativa daquele povo, daqueles líderes. E são incríveis os momentos, quando você vê um momento de crise dentro da Organização das Nações Unidas, do grau que entra de intensidade, de disputa dos argumentos, das ideias e do fomento do conhecimento, porque eles se preparam para representarem cada uma das nações que ali estão representando, fora os jornalistas, porque é uma equipe de jornalistas que cobre. Tem um debate na área de direito, que eles também promovem. Então, o que a gente quer com isso? O poder público tem que apoiar. Veio a mim uma necessidade que, uma coisa muito bela desses jovens, por que não estender esse debate a todos os jovens da cidade? Por que não dar essa oportunidade também aos jovens que estão no início da universidade? Por que não dá a oportunidade também aos jovens das escolas públicas? Por que não dar essa condição, que é uma educação do século XXI, efetivamente, que o jovem passa a ser o protagonista? Quem observou aqui, o protagonismo ainda está no jovem. A lei protege o protagonismo do jovem na organização do evento. Não tem que ter o dedo do Poder Executivo, do Poder Legislativo, da própria ONU, e muito menos nem de outras instituições. Quem cria, quem elabora, são os próprios jovens. O poder público e as demais instituições têm que andar no amparo, tem que ser como um abraço, que vai envolver esses jovens de estímulo. O que é mais legal, que a Escola Legislativa vai promover, né? A gente está tendo que aprovar isso agora, porque eles querem fazer o modelo já no meio do ano. Então a escola vai se esforçar para quê? Eu vou ter que tomar conhecimento da situação, do projeto deles, e vou ao Rio de Janeiro, chamar a representação da ONU para vir aqui. Eu já estou conversando com o professor de Direito Internacional da Estácio, que trabalha aqui na casa, o professor Hugo Lontra, para poder ministrar uma aula de Direito Internacional para os jovens. Eu vou procurar gente de relações internacionais. O tema que vai ver, eu vou chamar os colegas de história, professores de sociologia, de filosofia, para a gente montar
um curso, um processo curto, mais prévio, para ainda mais alimentar essa juventude, encher aqui esse plenário, ou quiçá um outro espaço, porque a Escola Legislativa pode ir para outro lugar, maior até, para ter essa formação para eles. A legislação está abrindo espaço para quê? Por que o Rotary é citado? Porque o Rotary é o único clube de serviço que tem assento na ONU. Mas não fecha para o Rotary, abre para os demais clubes de serviço que queiram apoiar, inclusive financeiramente. Com a divulgação, a imprensa tem que abraçar isso, a casa tem que abraçar isso institucionalmente, na divulgação, no fomento do protagonismo do jovem, porque isso não é só essa lei que está tratando, é o artigo 589 da Lei Orgânica, é o Estatuto da Juventude no artigo 14, que alimenta esse trabalho para a juventude, que eu enalteço, que eu bato palma, porque hoje eles têm o fogo de Prometeu nas mãos. O mito de Prometeu acorrentado, porque Prometeu quis roubar o fogo dos deuses, que era o fogo do conhecimento, mas foi castigado pelos deuses e foi levado para uma caverna e ficou ali acorrentado o resto da vida, tendo seu fígado consumido todos os dias, se regenerando e sendo consumido, quer por uma águia, por um abutre, por alguma ave de rapina, que lhe causava um sofrimento permanente. É uma versão do mito, de paralelo, inclusive, com o livro de Gênesis. Mas eu falo hoje para os jovens, sem precisar roubar o fogo dos deuses, porque a palavra jovem, poucos sabem o que significa. Jovem é uma variação do nome de Júpiter. Jovem, no latim, é o caso acusativo da terceira declinação do latim, no singular. A variação do nome Júpiter, 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 jovens, jovens, jovem, jovem. É aí que vem o nome do jovem. Jovem significa poder de transformar. É o poder de Zeus, é o poder de Júpiter, porque ele se transforma e ele tem o poder de transformar externamente a ele, é de transformar a sociedade. E hoje, com a internet, com acesso à informação, tem o fogo dos deuses na mão, que é o fogo do conhecimento. E se aplicarem isso com a razão, com o sentimento e com ética, com esses três elementos que formam uma trindade humana, que é o conhecimento racional, que é o sentimento que olha pelo outro, e é a ética que é necessária para trabalhar com conhecimento, porque hoje nós estamos vivendo um mundo que está tendo tanto descaso com o ser humano, porque a razão está dissociada do sentimento e da ética. Por isso tem guerra, por isso o câncer não tem cura até hoje, porque se olha a questão do dinheiro, não se olha a questão ética e a questão humana. Olha o que está por detrás disso. Quem é a nossa esperança? Não no sentido de esperar, mas como diz Paulo Freire, a esperança no sentido de esperançar. A esperançar estão nos jovens. E eles precisam do nosso estímulo. A juventude precisa estar próxima do poder público. Ela precisa se integrar com o quadro político, não com a politicagem, mas com a política com P maiúsculo. Com o sonho de uma ágora do século XXI, de um espaço público, que a gente elimine o analfabetismo político, que a gente rompa do Brasil aquilo que se chama de idiote. Porque eu posso dizer aqui, o Brasil é um país de idiotas. As pessoas vão até pensar, Pierre está xingando. Não. Sabe o que significa idiota? Ao pé da letra, aquele que ignora as questões públicas. Idiota é aquele que ignora as questões públicas. Eu não tenho vergonha de dizer que um dia eu fui um idiota. Eu saí do colégio idiota, porque o colégio não ensina isso para os jovens. E todos nós saímos do colégio idiotas. E quantos no Brasil não saem idiotas? Por quê? No sentido de não conhecer como funciona a sociedade, não conhecer o que faz um vereador, não conhecer o que faz
um ministro do Supremo, um deputado federal, um Tribunal de Contas, um Ministério Público. A gente sai analfabeto do colégio assim. O Brasil precisa de um Twin Tab. O que é o Twin Tab? É uma mudança de rumo forte. E onde está a mudança de rumo? Está na educação, mas é educação de qualidade. Uma educação que vá além das matérias e possa romper com essa especialização e possa entrar numa educação mais ampla, que ensine a sair da escola como cidadãos, sabendo como funciona a sociedade e fomentando essas ações, porque o simulado, o Modenf, é exatamente a prática por esses jovens enquanto protagonistas dessa educação libertadora, dessa educação de autonomia do jovem, que falo aqui não só pela razão, caso a paixão, porque é assim que se transforma. E eu acredito nos jovens, eu acredito na juventude de hoje, sempre vou acreditar no jovem. E esse é um instrumento fundamental dessa unidade para a juventude. O plenário ganha um outro ar, é um ar de transformação. A gente precisa apoiar o jovem. E o jovem dá um exemplo para a sociedade, para quem está em casa assistindo. É procurar transformar-se, envolver-se no conhecimento que liberta. Que cada cidadão siga o exemplo desses jovens e possa sair dessa condição de analfabetismo político e procurar conhecer e participar da sociedade. O Brasil vai mudar no dia que a sociedade tiver essa consciência de envolvimento com a sociedade, com a política e com a transformação.